Gente, boa noite. Quem tá entrando, quem tá chegando. Hoje a gente vai começar a tratar, a conversar aqui sobre os niyamas. Segunda e terça a gente começou falando sobre os yamas, a primeira pétala do yoga. E hoje, dando continuidade às pétalas, a gente entra na segunda, que é os niyamas. E para isso a gente vai receber a Camila, nossa convidada de hoje. Tô aceitando aqui. Oiê! Oiê! E aí? Namastê, Namastê, querida. Prazer. prazer, obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço de você estar aqui comigo. Que Gente, feliz. essa é a Camila, maravilhosa Camila. Oi, pessoal. Obrigada, Amanda, por esse convite delicioso. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bonita. Tudo Obrigada. que é yoga, tudo que é mundo interno, tudo que lembra psicologia me agrada muito. Então, estou na minha praia, adoro. Exatamente isso que eu quero falar sobre a Camila, gente. A pegada dela, ela é. Quer falar? Você, o que você é? Tudinho? Posso me Pode começar. apresentar profissionalmente. Tem essa veia forte do yoga, né? Sou professora de yoga há alguns anos, mas meu carro-chefe, eu acho que hoje meu trabalho é embasado na psicologia. Então, eu sou psicóloga de formação e criei pontes, né? Oriente e Ocidente, desde muito nova, desde a faculdade, que já me interesso por essa junção das práticas da yoga terapia, das práticas meditativas dentro da clínica, dentro da psicologia junguiana. Então, a ideia é sempre olhar para a filosofia, né? Não só para as posturas, não só para o que o yoga traz em relação aos benefícios energéticos corporais, mas no caminho do autoconhecimento. Me encanta muito esse trajeto do ser humano para se desenvolver, se relacionar com o próprio corpo, com o próprio ser e também com o próximo, né? Essas interrelações. Então, a psicologia, eu acho que ela tem muito o que aprender com o Oriente, né? A psicologia tradicional, a psicologia nossa, como prática científica, tem muito que aprender com o yoga. Então, adoro juntar as duas coisas. E falar de yamas e niyamas, de conduta ética, né? Tem tudo a ver para a gente poder elaborar melhor a forma como a gente vive, se cuida, se trata e expande isso para o próximo, né? Então, adoro. Perfeito, perfeito. É uma conexão muito poderosa, né? A visão do yoga com a visão da psicologia Muito. agregada aí. Muito. A Maravilhoso. psicologia, ela fala muito, ela está sempre muito presa ao passado, ela está sempre falando de traumas, querendo olhar, investigar e fazer cirurgias, né, emocionais aí no nosso passado. E nos jogando para um futuro, nos jogando para as metas, almejando, a gente quer a cura, a gente quer se transformar, a gente quer. E a gente esquece, às vezes, do presente. Então, o yoga é pura presença, né? É pura meditação. Então, acho que é a hora que a gente entende que é aqui e agora que a gente consegue alguma coisa, é o único tempo que existe, aí a gente cria uma potência, uma sinergia gigante. Maravilhoso. Poderosíssimo. Obrigada, meu amor, pelo convite. Estou aqui quietinha, vou seguindo o teu ritmo e estou à disposição. Combinadíssimo, gratidão. É bem assim, igual foi na segunda e na terça para quem estava na segunda e na terça. A ideia é ser algo levinho, a gente não vai ficar jogando um monte de conceito, um monte de termo em sânscrito, nada assim muito pesado. É para começar a pegar um pouquinho desse lado filosófico do yoga, igual a Camila falou, a gente transcender um pouquinho essa visão que a gente tem de yoga como postura física, como flexibilidade, como ponta-cabeça. O yoga é tudo isso, mas o yoga é muito além disso também. E a gente precisa começar a olhar para isso, para essa vastidão do yoga como um todo. Então, os yamas está totalmente nisso, os yamas. E antes de eu iniciar, de fato, aqui as falas sobre o tema de hoje, vamos entoar o mantrão para a gente começar? Quem quiser entoar com a gente, é só fechar os olhinhos e unir as mãos na frente do peito, na frente do coração.
Aqui a gente entra para dentro, começa a procurar sair da parte de pensar, raciocinar, intelectualizar tudo, os conteúdos, os conceitos que a gente vai trazer hoje. É muito mais proveitoso se você estiver ouvindo a partir do seu coração, da sua alma. Então, se permita estar presente para ouvir tudo, receber tudo. Agradeço a toda a inspiração, a sabedoria, o conhecimento de todos os mestres do yoga. E que a gente consiga aqui hoje ser ferramenta para passar um pouquinho do néctar dessa filosofia para todos vocês. Então a gente começa entoando a sílaba sagrada, o mantra Om. Inspiramos. Perfeito. Gratidão. Namastê. Namastê, gente. Bom, eu usei um pleonasmo na segunda e na terça, e hoje eu vou começar com esse pleonasmo de novo. A minha mãe estava me assistindo, ela falou assim: Amanda, você viu o que você falou? Você falou assim, vamos começar do começo. Mas é isso, gente, vamos começar do começo, só para ilustrar para vocês de onde é que vem tudo isso que a gente está falando aqui, né? De onde é que a gente está tirando tudo isso. Não é invenção moderna, é papo muito antigo. O yoga é uma filosofia oriental milenar, mais de 5.000 anos. E existe uma escritura que se chama Yoga Sutras. Essa escriturinha aqui. Muito poderosa, traz muitos conhecimentos. E é nessa obra que Patanjali começa a apresentar, começa a descrever, ele apresenta os 8 passos, o caminho dos 8 passos, as 8 pétalas do yoga. As posturas físicas é a terceira pétala, asana, a terceira pétala. Yama é a primeira pétala, que a gente conversou na segunda e na terça. E os niyamas é a segunda pétala do yoga. Então, aí é que está. É o caminho para a autorrealização, segundo Patanjali. É nesse contexto que se encontram os yamas e os niyamas. Antes mesmo das posturas físicas, é você adotar essa postura para com o mundo externo, que são os yamas, e para com você mesmo, que são os niyamas. Então é aí que está esse papo de hoje. E eu peguei uma partezinha desse livro aqui, da Senda do Yoga, para ler, assim, para vocês o conceito certinho do que é niyama. Vou ler aqui rapidinho. Os niyamas correspondem aos aspectos internos que necessitam ser desenvolvidos na senda de retorno, o caminho à consciência. Caracterizam o florescimento das virtudes da alma e despertam nossa natureza real. São 3 linhas que ela fala assim de uma forma bem direta e bem completa. O que é isso, né? Eu acho muito legal essa partezinha que ela fala. Florescimento das virtudes da alma. Então, você já possui essas virtudes, né? Você ser, você consciência, você alma. A gente pode estar bem desconectado de algumas, o que é muito, muito, muito normal. Só que elas já estão aí, latentes em você, elas só precisam florescer um pouquinho mais às vezes, em todos nós, em mim também, na Camila também. Não é porque somos professoras, a gente gosta muito de falar sempre isso, né? Eu trato muito falando de você, mas eu estou nesse você. Eu não sou a iluminada indicando caminho, não, gente. Eu gosto muito de falar uma coisa a respeito disso, porque esse lugar do psicólogo e esse lugar do professor de yoga idealizado, né? Eu falo que quem está numa luta, né? Aquele caminho que a gente escolhe como propósito, como profissão, a pessoa que mais precisa daquilo somos nós. Né? Se a gente se torna professor de alguma coisa, é porque o aprendiz primário, né? A cobaia. Então eu falo que quem mais precisa de yoga no universo é o professor de yoga, não é o aluno do professor de yoga. Né? Porque é isso, assim, as lutas que a gente assume, mesmo os chamados sociais, né, os ativismos,
toda a luta que a gente luta fala mais sobre a nossa dor do que a dor daquele que a gente defende. Então, está totalmente relacionado a um chamado muito maior para nós duas, no caso, do que para todo o resto, todo mundo que a gente acaba ensinando. Porque quem ensina se torna excelente, né? A gente acaba no hábito evoluindo algo que é preciso evoluir. Então, eu falo, o psicólogo aqui precisa aprender a ouvir, né? O professor de yoga precisa realmente praticar aquilo que ensina, porque é primeiro para a gente. Com certeza. A gente nunca deixa de ser aluno e aprendiz, né? Porque a gente se torna professor. A gente está no mesmo caminho, né? Com certeza. Exato, gente. É muito, muito boa essa colocação. Necessária deixar isso bem claro. Adorei. Eu vou começar, então, com o primeiro niyama. Se chama Saucha, a pureza. É bem, bem, bem legal este niyama. Eu vou ler o trechinho e depois a gente desenrola aqui o nosso papo, as nossas ideias. Vamos lá. Purificar significa intensificar os componentes de vibrações mais sutis no corpo e na mente. Além da limpeza do corpo e do meio circundante, abrange também os alimentos e os pensamentos. Manter uma higiene tanto corpórea quanto mental. Vigiar como que alimentamos o nosso corpo e a nossa mente. Então, transcende o aspecto da questão de uma pureza física, né? Que vem através dos elementos que a gente consome de fora, os alimentos, né? As bebidas, o que a gente escolhe ingerir para dentro, mas também o que a gente escolhe continuar nutrindo como frequência dentro de nós, como vibração dentro de nós. Por isso que ele pontua muito essa questão do pensamento. Se a gente pudesse traduzir para a psicologia ocidental, seria a consciência limpa. Seria o conceito dessa leveza, né? Quando eu deito no travesseiro e eu faço o scanner do meu dia, e nesse dia eu tenho pureza, né? Eu tenho mais porção de pureza, de espontaneidade, de verdade e de leveza com o meu ser, com o meu self, do que um peso de culpa, de... Então, para a psicologia, né, a ponte aqui seria o conceito de consciência limpa, de humildade, porque quando eu sou humilde e eu empodero a minha verdade sem precisar diminuir o outro, eu não carrego culpas, eu não carrego a dor do outro à toa, eu não carrego lixo, toxina, eu não me intoxico mesmo, né? Então eu mantenho a pureza, né? A pureza da criança, a pureza da leveza. Então é bem legal pensar nesse viés da consciência limpa. Legal, legal, tudo a ver, tudo a ver. Limpeza, pureza, né? Consciência limpa, questão de estar puro, porque tornar puro é você retirar o que é impuro, né? E quando você consegue fazer, muito legal esse negócio de você deitar no travesseiro à noite, fazer um scanner no seu dia e identificar se você consegue, se nesse dia você teve condutas que te tornaram mais leve ou se você deita com aquele negócio de, né? Aquele pesar, né? Não tá bom o suficiente, alguma coisa ali. Então, um ponto muito interessante, eu acho, para a gente trazer essa purificação para o nosso ser, para o nosso corpo, para os nossos pensamentos, é essa questão do, como diz uma amiga minha, carro-chefe do yoga, estar presente. Né? Quando você está presente, quando você desenvolve esse olhar de presença, você sai daquele piloto automático que fica fazendo tudo sem sentir que está fazendo tudo. Então você assume o comando da sua vida. Eu estou ali lavando a minha louça, eu estou ali lendo meu livro, eu estou ali passando shampoo no meu cabelo. Isso de uma maneira grosseiramente falando, mas você também está ali escolhendo os seus alimentos com sabedoria, você está ali vigiando os seus pensamentos. Nossa, eu tô cobiçando mais do que admirando. O que eu tô alimentando aqui? Que a gente consegue escolher, né, Camila? Como que a gente vai encarar as situações? O que a gente vai pensar a respeito das situações? Isso está totalmente sob o nosso controle quando a gente está mais consciente, né? Mais presente. Tá, o estado de presença, ele convoca a escolha criativa. O estado de presença, ele anula a escolha condicionada, aquela escolha automática do inconsciente, que é efeito de uma vida associada a um passado, a uma crença limitante, ao viver condicionado mesmo, aquilo que foi imposto de fora para dentro.
Viver em estado de presença é escolher criativamente a partir de um estado de dentro para fora. Eu acesso, né, o meu self, eu tenho comando, como você mesma falou, eu tô com as rédeas da minha vida aqui, né, nas mãos, e eu escolho criativamente. Então, eu saio de um lugar vítima, né, de culpabilizar o outro, ou de viver automático, de viver inconsciente. Então, é isso, exatamente o que você trouxe. O estado de presença é necessário, é caminho urgente, caminho único para atingir esse niyama, com certeza. Com certeza. Nossa, maravilhosa essa questão da. Quando você está no inconsciente no automático, vem muito do que está no seu automatismo, das suas crenças lá de trás, do que te foi imposto e você nem questionou, nem percebeu que recebeu isso e continua reproduzindo. Então, às vezes, muitas vezes, sentimentos, pensamentos negativos que você tem a respeito de algumas coisas nem são o tipo de coisa que você pensaria por si mesma se você parasse e refletisse. Mas é isso mesmo que eu acho, né? Esse olhar mais consciente. Nossa, tem outra forma de eu pensar um pouco mais amorosa, que não me suje tanto, que não me torne tão, né? Não me carregue de impurezas, que eu consiga ficar mais leve no fim do dia, se eu analisar de uma outra forma. Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar todo momento presente e vigilante, senão a gente tende a ir nesse automatismo que nem sempre é muito. O nosso automatismo é mais negativo do que positivo, correto? Sim, Você sim. concorda? O automático, na verdade, ele é só uma manutenção de um padrão familiar, né? Que pode estar me gerando sofrimento, porém, ele é tão íntimo, ele é tão palpável, ele é tão familiar, eu me sinto tão em casa nesse padrão. Então, eu tô com fome. Aí eu vou, já abro a geladeira, eu pego o armário, abro um pacote de qualquer coisa, porque tá fácil, porque isso foi da minha infância, isso é uma coisa super acessível, né? O meu cérebro, ele não quer aprender um hábito novo, ele quer gastar o mínimo de energia possível. Então, o padrão automático é uma defesa, né? Inclusive da nossa evolução, do animal para cá. A gente criou um conforto. Para que imagina que eu vou ferver a água, botar o ovo, quebrar a casca do ovo, vou fazer um legume? Eu abri o armário, eu nem parei para ver se era sede. Eu senti um vazio, eu nem parei para sentir se era tristeza, mas eu senti um vazio, deve ser fome, né? Porque vazio deve ser fome, é sempre fome. Porque afinal a vida é fome, a vida é... Então o automático é confortável. Eu não sei se isso está me trazendo sofrimento. Eu não paro nem para avaliar, porque eu só vou. A vida é, né? É Eu tô produtividade. bem Eu não tenho inconsciente, tempo para né? isso. Eu tô bem inconsciente, eu não paro para analisar se aquilo me cabe mesmo ou se é algo que eu tô fazendo totalmente impulsionada por algo, por um hábito, né? Tem Isso. uma metáfora que a mente é como uma montanha de gelo e tem sempre o esquiador que vai descendo em um caminho. E o caminho que o esquiador mais usa para descer, ele vai ficando bem marcado. Então, são caminhos mais fáceis de ser trilhados. A mente é a mesma coisa, né? O caminho que você mais percorre, a forma que você pensa, que você mais pensa com mais frequência, é aquela que fica mais forte em você. E hoje em dia, bastante pessoas, quando você vai conversar com as pessoas, às vezes você nota essa questão do nossa, aquela questão, aquele problema, você viu aquilo, mas sempre assim num teor de pânico, de medo, de negativismo, ainda mais num momento desse. Mas é um caminho que a gente fica ali intensificando sempre. Eu sempre vejo o lado negativo das coisas. Então, é muito mais fácil para eu percorrer esse caminho e continuar enxergando sempre o lado mais negativo das coisas. Só que se a gente se torna um pouquinho mais presente, a gente consegue ver que existem outros caminhos, outras formas de você encarar a mesma coisa e pode ser muito mais positivo para você, né? Muito mais construtivo para você, e muito mais leve, mais puro. Com certeza. Concordo plenamente. Muito bem, muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisinha deste niyama antes da gente prosseguir para o próximo? Eu acho que uma coisa interessante, só para a gente sair da dualidade, é pensar que isso eu acho que para todos os conceitos, para todos os yamas, todos os niyamas, né? Eu acho que dentro pelo menos da minha intenção como terapeuta, é sempre cuidar para a gente não negar e não categorizar demais
a polaridade oposta. Então, a pureza, que é o que a gente está buscando nesse niyama, quando a gente identifica a impureza na gente, é muito importante acolher isso, né? Assim como eu identifico um hábito pernicioso, um vício, eu percebo que eu estou no automático da fala com alguém, eu tenho um padrão emocional com fulano. Quando a gente identifica esse viés mais considerado negativo, impuro, considerado pernicioso, vicioso, a gente tende a recalcar, a gente tende a negar, a gente tende a taxar de errado, né? E a gente cai na moral. Os princípios éticos do yoga, eles não têm o intuito de nos encaixotar, de nos engaiolar numa moral, porque a moral ela vem sempre de fora. A conduta ética nasce da compreensão, da compaixão do que é melhor para mim. Então, esse estado de presença, estado criativo, ele me traz, na verdade, a gente precisa de maturidade para isso, então eu preciso desejar, né, esse autoconhecimento, mas ele nasce de dentro. Puxa, eu desejo do fundo da minha alma brotar essa ética por mim, por educação no auto-amor. Mas a educação no auto-amor, ela não pula a etapa da legitimação da sombra, da legitimação do impuro. Então, só fazendo esse paralelo, quando a gente trabalha no yoga, por exemplo, um niyama como a pureza, é legal a gente também olhar o que é impuro, né? E não cair nessa história, porque isso que essa metáfora perfeita da neve, né? Esse caminho trilhado, que pode ter sido o caminho trilhado da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisas, foi o caminho necessário para eu chegar aqui. Se agora esse caminho já não cabe tanto, eu quero trilhar um novo caminho, abrir uma nova trilha nessa mata densa, né? E traçar um caminho meu, tudo bem, eu posso, tá? É legitimado. Mas a gente honrar esse caminho e a gente acolher essa sombra, essa impureza, né? Para a gente daí, na integração, na união das nossas polaridades, trabalhar num lugar mais leve de encontro com essa pureza, porque aí senão a gente fica eternamente no Deus e diabo, né? Eternamente no puro e no impuro. E eu acho que essa leitura em relação ao yoga é que trouxe essa coisa do gratiluz e essa coisa meio fascista, assim, da gente impor que a gente tem que ser puro, né? Que a gente só pode ser feito e a gente não come carne. Aí a gente vai criando uma capa que nos distancia da realidade. Então, eu adoro essa coisa muito real da gente assumir impureza. Então, para todos os conceitos, a gente sempre lembrar que a polaridade oposta, que é face da mesma moeda, ela traz um sinal, um caminho possível para encontrar na impureza a pureza, né? Encontrar potência mesmo nesse outro lado da história. Então, Nossa. acho que é só esse complemento mesmo. Maravilhoso o complemento, muito bom. Muito bem, eu gosto muito da sua pegada de explicar sobre essas sombras, porque realmente se a gente ficar falando negativo, impureza, é o aspecto que a gente tem como o polo do que a gente não quer, mas existe, os dois lados da moeda existem, né? Yin, Yang, solar, lunar, Hatha, os dois lados existem na gente, não é negar, é pisar, né? Chutar ele lá para baixo e ignorar. Mas é procurar observar conscientemente se esse aspecto mais predominante em mim está me fazendo bem ou ruim e o que eu quero mais alimentar em mim, né? Um equilíbrio. Eu não vou me tornar a luz, a gratiluz a todo momento, mas que eu não me torne inconsciente de não enxergar isso se apoderando de mim, principalmente o que não me faz bem, né? Porque tudo que a gente vai negando e vai recalcando vai ficando maior, né? A gente torna realmente aquele monstro, né? Que eu não quero nem olhar. Não vou nem olhar para isso. É impuro, não vou nem olhar. Então a gente vai ter essa atitude é muito tradicional, é muito comum, nossa, da vergonha, da sociedade, né? Sociedade, né? Imagina que eu vou revelar meu lado sombrio, meu lado impuro. Eu estou buscando a pureza, eu estou praticando os princípios éticos do yoga. Eu comecei o yoga e eu só quero olhar para o meu lado luz, só quero olhar para o meu lado evoluído. Aí a gente cai na cilada, né? Se boicota, porque vai estar ali a tua impureza. À medida que a gente busca né, com essa sede da pureza, a impureza vem junto. Enquanto a gente não tratar ela de forma amorosa também, a gente fica desintegrado. E a desintegração, a cisão interna é o que proporciona isso que a gente está vendo hoje. A cisão política, né, o caos ambiental, tudo que a gente vê no planeta, todo egoísmo, todo orgulho, toda desgraça
né, social, política e cultural, ela nasce da desintegração da nossa luz e sombra interna. Então, quando a gente tratar com mais amorosidade as nossas polaridades e integrar o nosso ser, né, e a gente se aceitar melhor, a gente vai conseguindo ter compaixão com a Terra, com os animais, com a humanidade e com todos os seres. Falei muito, passa pro próximo aí, Jesus. Menina, pode falar que assim toca minha alma as suas reflexões. Olha, desculpa, mas eu vou precisar puxar mais uma coisa disso que você falou, porque me veio também. O que você, assim, para finalizar esse assunto mesmo, mas o que você recomenda dessa questão de olhar para a faceta impura, olhar para a faceta sombra, né? E tirar dali, extrair dali o melhor que ela pode te potencializar, como fazer esse processo de uma maneira mais prática, né? De tornar a sua sombra, a sua impureza se tornar consciente dela, né? Mas sem deixar que aquele lado também se apodere de você. Então, fazer muito legal. Essa pergunta é muito comum, Amanda, porque assim, as pessoas pensam que a gente, ao reconhecer a sombra, a gente vai estar dando a mão e vai ser a megera, a vilã. Ah, eu sou má mesmo, eu sou megera, eu sou perversa, eu sou impura e eu tô assumindo minha sombra e eu vou ser malévola. Não, ninguém tá falando que a gente precisa se tornar sombrio, não é isso, né? Essa pergunta sua, não tô tirando uma onda, é uma coisa que o tempo todo precisa a gente alinhar coração e mente para entender. Acolher a sombra é um processo amoroso de integração, de reconhecimento. O primeiro passo é reconhecimento. A gente já nem dá esse passo, a gente já quer negar. A gente, não quero nem olhar para ele. Eu senti inveja, não posso nem... não fala nisso, fala... É muito humano, a gente já nega, a gente já não fala sobre, a gente não assume. Então, humildade é a palavra de honra para quem quer trabalhar a sombra. Humildade é assumir para você. Você esquece falar para o seu irmão, para sua avó, para sua mãe, contar para seu namorado. Esquece essa parte do ter que levar para o outro. Esse é o outro passo, né? Se vulnerabilizar na presença de uma outra pessoa. Primeiro, para mim, olhar na frente do espelho e reconhecer. Falar, é isso, eu sou impuro. Né? Eu tenho meus orgulhos, meus complexos de superioridade, eu tenho... que tudo isso está dentro desse niyama, né? Toda essa impureza do pensamento, das coisas que a gente deseja, que a gente pula pro ego e nem percebe, que a gente está no personalismo, está no egoísmo. Então, eu acho que a palavra de honra é humildade e o caminho é assumir, é reconhecer, é poder fechar os olhos. E aquele momento que você fala, trégua, é verdade, é isso. Eu tava com ódio, é isso. Eu te odiei naquele momento. Eu senti inveja. É reconhecer mesmo. Isso é dar a mão para a sombra, começo de conversa, né? Pra gente não precisar ir lá longe para responder a tua pergunta. O primeiro passo é reconhecer, assumir com humildade. Perfeito, perfeito. Aceitar ao invés de ignorar, né? Não fingir que ela existe. Porque ela existe, ela vai estar aí, e aí a gente vai ter que trabalhar com ela. Então, melhor a gente assumir. Começa tudo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Mais alguma coisa antes da gente prosseguir para o próximo? Podemos ir para o próximo por mim. Desenrolamos bastante, muito bom. O próximo é o segundo niyama, chamado santosha, o contentamento. Essa é a palavra mais usada na tradução de santosha, mas assim, para ficar fácil também pode ser assim, a felicidade genuína, mas assim, a tradução literal é o contentamento. Então eu vou ler a partezinha e nós desenrolamos. O contentamento é a capacidade que o yogi tem de extrair sempre uma plenitude de alegria de tudo aquilo que tem e que é, sem que nenhuma provação exterior ou dificuldade interior possa afetar a sua serenidade. Gente, dificílimo, tá? Este é o conceito, mas, né, não estou dizendo aqui, né, aceite tudo sem afetar a sua serenidade. É um processo. Deixar isso bem claro, porque a primeira vez que eu me deparei com Santosha foi bem contrastante, assim, de nada afetar meu equilíbrio, nada afetar minha serenidade. Como assim, né? Então, concluindo aqui. Ser grato, reconhecer o bem em cada situação, em cada momento, em cada agora.
agora, momento presente, cada momento. Então, mais uma vez aquela questão, você estar consciente, você estar presente e neste momento aqui agora, você pode escolher olhar para aquela metade do copo que está vazia, porque existem metades de copos vazias, existem coisas e desafios acontecendo na sua vida sempre, na nossa vida sempre, mas se a gente abranger mais esse olhar, existem também coisinhas que a gente pode enxergar, que nos fazem bem, que é motivo para a gente agradecer, ser grato hoje. Então, é tirar esse olhar só do copo pela metade e expandir mais o olhar para tudo que você já conquistou, para tudo que você já fez, para tudo que você já é. Não ficar ali, quando eu for, quando eu tiver, quando eu me tornar, quando eu comprar, né? Ficar projetando a sua felicidade para um tempo futuro, quando você tiver o ser diferente. Mais uma vez, aqui agora. O contentamento, Santosha, só acontece na presença. O Santosha não existe em outro estado. Na verdade, a gente não existe, né? Nada existe fora do agora. Mas Santosha, esse niyama, ele é a personificação do estado de plenitude na presença e é um estado que independe do que está acontecendo externamente. A gente sabe que é um conceito muito tópico para nós que não fomos educados para a serenidade, não fomos educados para não reação. Nós fomos educados a reagir, a gritar, a botar para fora ou a guardar magoado, né? Guardando. Então a gente não foi educado para a verdade do coração, a gente foi educado para a mente, a gente foi educado para o patriarcal, para o masculino, né? A mente é masculina, a mente é violenta. A gente não foi educado para não violência. A gente não foi educado para escuta, recebe, peneira e traduz, né? A gente não faz esse tempo. E Santosha exige que a gente esteja num nível de maturidade numa relação interna. Eu preciso saber me relacionar comigo para eu atingir esse estado de plenitude. Não vai adiantar eu estar num estágio de desenvolvimento onde o outro é sempre culpado. Onde o cenário é sempre... Ai, dá para parar essa mosca porque eu estou tentando meditar? Para esse estado de exigência egóico é birrento infantil, onde o mundo precisa estar ideal para o meu estado de contentamento, né? Então, Santosha é um estado muito maduro e bem utópico para a gente hoje. Mas a gente tem que falar sobre ele, porque ele é um exercício, né? De persistência, de insistência, né? A gente não vai desistir dele só porque ele é difícil. E eu acho que, isso, completando o que você trouxe, Mandinha, é muito do estar pleno com o que eu tenho e com o que eu não tenho. É o dar graças pelo que eu não tenho, porque o ego, ele sempre está em falta, né? Ele sempre está escasso. Ai, tá me faltando aquilo. Ai, porque eu não consegui, não foi do jeito que eu quis. A gente está sempre num estado de reclamação. O ego está separado, então ele está não integrado, não unido, não completo. Então está sempre se defendendo, está sempre competindo, está sempre em alerta. Quando eu exercito o Santosha, eu estou exercitando a alma, eu estou exercitando maturidade de compreender que, graças a Deus, eu não tenho tudo que eu quero. Graças a Deus, a vida não me deu tudo aquilo que eu pedi. Imagina você lá com seus 18 anos, né? Imagina os de 15. Imagina se eu falar para os meus filhos de 7, de 4, tudo que eles querem no mercado. Então, ainda bem que a vida não me dá tudo que eu peço. E Santosha é essa gratidão genuína, esse contentamento genuíno de poder perceber que tá cheio porque tá vazio. Nossa! Esse é o segredo do Santosha. Uau! Tá cheio justamente porque tá vazio. A condição humana é vazia, a condição humana é separada, né? Nós somos corpos separados e intrinsecamente unidos. Então, o Santosha está muito ligado a essa dificuldade de entender que o vazio é cheio, né? Porque o vazio contém tanto aprendizado e tanta coisa que a gente descarta, né? Então, é incluir esse aprendizado também da falta como bênção. E aí é super, super tabu, né? Enxergar até a falta como algo a agradecer, como um ponto a ser grato também, né?
isso em estados emocionais. A gente não está falando de situação básica de condição social. Não estamos falando que as pessoas na periferia têm que agradecer que elas não têm alimento, que elas não têm segurança, que o preto tem que agradecer que ele está excluído, porque está em falta. Porque... Não, ninguém está falando, pelo amor de Deus, porque aí essa interpretação que está todo mundo no que precisa ter. Todo mundo tem que ter. Não. Né? O contentamento, ninguém está contente de barriga vazia. Não existe santocha na fome, né? Não existe. Então, isso é bem importante. Tem as necessidades primárias, né? Aquela questão bem inicial mesmo, das necessidades primárias atendidas, para que você possa, então, se preocupar com essas outras questões mais interiores. Você com fome, com frio, morando embaixo da ponte, é muito difícil você pensar em, não, consigo, né, ter contentamento aqui agora. Não. Né? Existem várias questões que a gente precisa atender primeiro, porque a gente está aqui, né, encarnados no planeta Terra, num planeta de matéria, de experiências, de coisas. Então, a gente precisa de coisas, experiências e questões para nos manter aqui vivos e sustentados, né, nesta vida aqui. Isso é básico. Muito bom, muito bom. Então, a gente fica muito no ideal, né? A gente fica muito nessa elitização do santocha, né? Na elitização dos conceitos. A gente tem que aterrar mesmo, né? Isso que você trouxe da matéria, do sensorial, é básico. E vem muito também da nossa educação, né, Camila? Aquela questão assim, se você for olhar para... Eu nunca fui para a Índia, mas se você for olhar para a Índia, para a realidade da Índia, mais da metade da população vive na miséria, assim, miseriona mesmo. Porém, a cultura há milhares de anos deles ali, toda essa questão da devoção espiritual, do caminho espiritual. Para eles, a jornada espiritual é muito mais importante do que a sua jornada de carreira, profissão, jornada do eu pessoal, né, do ego. Então, eles ali em situação de miséria, às vezes não, eu tenho muita certeza que eles são muito mais plenos e contentes do que muitos aqui no nosso ocidente, ricaços milionários que sentem um vazio de ser, que nenhum dinheiro no mundo vai comprar para eles o contentamento real. Mas é outro cenário, é outra cultura, é outra história. Aqui onde a gente está, a gente precisa de várias coisas iniciais para nos dar um sustento para que a gente possa, então, buscar essas questões mais, né? Elevadas. É a palavra, mais elevadas, que a gente pode questionar. Eu acho que é bem difícil a gente pegar panoramas, né, contextos. O mundo é muito diversificado. O Osho eu adoro o paralelo que o Osho traça em relação ao Oriente, o Oriente letárgico, que acreditou na reencarnação, que acreditou que eu tenho muitas vidas e que foi, né, procrastinando certas coisas a nível da matéria, que negou na matéria esse trajeto de negar a matéria versus um ocidente produtivo, né, industrial, pós-moderno, e aí essa coisa de que espiritualidade, que nada, que reencarnação, né, cristianismo, prático, e a gente precisa pensar em outras vidas, é agora, a vida é aqui, agora, experiências, é presença, vamos degustar, a vida é mais, essa fome, essa ambição. Então, a gente vê o mundo bem polarizado sempre, a dualidade está aí. Né? Ou a gente está muito na preguiça de, depois eu vejo, não tem pressa de evoluir, tô de boa, tem outras vidas para fazer isso, eu vou curtir aqui de boa. Ou matéria, e desencana de espiritualidade. Então, eu acho que pensar em Ocidente e Oriente, a gente pode ir para pensar nesses extremos para exemplificar, né, que nenhum dos dois traz o contentamento, nenhum dos dois traz. Porque é legal os sutras, os Vedas. Ih, você sumiu, voltou. Eu recebi uma chamada aqui. Mas tá aí. A gente não vai entrar num julgamento da sociedade de como a Índia consegue fazer e como a gente não consegue. A questão toda é a gente olhar para os princípios éticos e colocar na nossa realidade. Eu acho que a intenção, que eu tenho certeza que foi a sua intenção e que é a intenção dos pensadores, da gente que quer ir para a realidade, né? Sair bastante desse lugar muito utópico, muito mental, né? Muito filosófico,
bota yama e niyama antes do tapete. Bota o yoga para ser praticado 24 horas por dia, né? Bota consciência na tua vida. Você já está fazendo yoga. Se você está consciente de fazer ser a sua melhor versão no aqui e no agora, você está fazendo yoga. Então, se a gente ficar muito nessa comparação, a gente se perde, né? Sim. Porque cada sociedade tem a sua trajetória. A sua cultura, A gente importou o yoga, né? E o yoga foi escrito pelos arianos, os sutras, os Vedas, né? Tem todo o domínio. Então, a gente vai longe. Então, né? a gente está adaptando uma filosofia totalmente oriental, né? Que embasa a vida ali de muitos, mas de uma maneira muito, muito natural para eles, porque eles já nasceram no berço. E a gente trouxe isso daqui para cá. E para cá a gente tem outras questões ainda, né? Para também se importar além destas. Sim. E a gente precisa contextualizar, né? Depois eu queria deixar aqui um Instagram para todo mundo seguir, que é de muita inspiração para mim. Não sei se você conhece a Tainá, do Rio de Janeiro, Yoga Marginal. Ela contextualiza o yoga dentro do mundo dela, do chamado, né, da sociedade que ela está integrada. E eu acho que yoga é isso. É a gente buscar por essa integração social, buscar pela quebra dos preconceitos. Praticar yoga é praticar humildade, é praticar a autocura e o acesso, né? A viabilização dessa filosofia milenar para todos, né? O yoga é para todos, assim como a felicidade, assim como o santosha é para todos os seres, né? Não só para uns que podem e outros que não. Procurar não elitizar algo que é tão, né, necessário para todos. Então, tentar levar de uma maneira para todos, né? Eu vou até escrever aqui o Instagram que eu estou indicando para vocês. Mandinha, bora. Vai que vai. Se deixar aqui, fia, era esses dois mesmo, meu amor. Esse desenrolar mesmo do Santosha é o nosso último desenrolar. Mas tudo inicia no estar presente aqui agora, consciente, incorporar os yamas e os niyamas antes de você abrir o seu tapetinho. E foi como a Camila disse aqui agora, ficou na minha boca. Foi como a Camila disse agora. Você aplicar o yoga à sua vida 24 horas por dia, não só quando você vai esticar o tapetinho. Então, por isso que a filosofia é tão importante para você começar a ter esse parâmetro de vida assim, né? Eu tô inserido aqui e o que eu posso fazer de melhor para mim? Yamas vai te conduzir nesse caminho. E os yamas, o que eu posso fazer também de melhor para o próximo? Eu preciso me tornar o melhor que eu posso ser, tornar o meu entorno, né, minha comunidade, minha família, quem eu posso abraçar e ajudar com o melhor que eu tenho a oferecer. Os yamas também orientam esse caminho. Então, antes de procurar se desenvolver grandemente no Shirshasana, de cabeça para baixo, procure também se desenvolver como uma pessoa integral para si mesmo, né? Uma pessoa... Hoje eu tô assim, na falta das palavras, quando eu mais preciso, mas procure se tornar a sua melhor versão para você mesmo e isso vai conseguir. A minha amiga deu risada aqui. Ai, amiga, sério. Ai, mas isso é isso, a gente tá num bate-papo, não tem nada certo e errado aqui, não. Eu acho que o melhor de tudo muito bom. é essa tua essência, Mandinha. Você tá, né, disponibilizando que a gente possa sair dessa padronização do yoga, dessa coisa da imagem, dessa neura, né, que a gente tem que pular pro asana, né? Se Patanjali colocou, né, que a gente tem um caminhar aí, né, yamas, depois niyamas e depois asana, é porque o yoga começa muito antes da gente estender tapete e ir pro guerreiro 1, pro guerreiro 2, né? A gente tem que lavar a louça ali, respirando e falando, gente, que delícia! Essa louça gigante significa que eu tenho uma família. Essa louça gigante significa que eu tive que comer. Então, poxa, né? Gratidão. Então, yama e niyama é isso, né? Eu lavar a louça fazendo yoga, respirando. Então, é muito importante essa proposta que você trouxe, da gente, né, em tempos de solidão, de solitude, de revisão, que é o que a gente está convidado a fazer com a quarentena, se revisar, a gente poder revisar também como que a gente faz yoga, como que a gente ensina yoga, né? Eu fiquei muito honrada de estar aqui, mesmo. Que bom, meu amor. Eu fiquei muito feliz que você aceitou e está aqui com a gente. Nossa, acrescentou
maravilhosamente. Muitas coisas que o pessoal tá agradecendo aí você bastante também. Gratidão. Não, estamos Gratidão. juntos na troca, é isso, é isso. Muito legal, muito legal. É isso mesmo, é tudo que eu disse, tudo que a Camila disse para fechar esse papo mesmo, de transcender o tapetinho, de transcender as posturas físicas e começar a se olhar e olhar o mundo dos outros com esse olhar mais amoroso e empático, antes de se preocupar tanto com a sua performance física no yoga, gente. Vamos, né, incorporar o todo que o yoga tem aí para nos ensinar, nos orientar nessa caminhada. Não, lembrando que tudo isso vai aparecer no seu corpo depois. Você pode ter certeza que quanto mais leve você for, menos você vai travar, depois vai dar um nó, vai ficar com torcicolo. A gente sabe que isso é comprovado, né? Que a gente, resiliência mental, resiliência emocional, deixa esse corpo mais leve, mais solto. Então, aí depois tem até impacto no corpo. Tá tudo interconectado, né? Então a gente cria sutileza no corpo, a gente consegue levar essa sutileza para a mente, para a energia, para a respiração, né? Conforme você vai purificando e sutilizando todas as camadas, uma vai levando essa leveza para outra e você vai se tornando todo esse completo aí mais equilibrado. Com certeza. Ai, linda, gratidão. Obrigada de Eu que coração. agradeço. Vai Eu que ficar agradeço. salva? Vai deixar Vou, salva? com certeza. Vou Eu já postar vou agora que eu encerro. postar. Show. Tá bom. Muito obrigada, Camila. Obrigada a você pelo convite, foi uma honra. Um beijo imenso. Beijão. Gente, Tchau, tchau. obrigada pela escuta, pelos momentos aqui com a gente. Boa noitinha a todos, todos, todos. Vou deixar salva. Namastê.